Bem-vindo ao Teach, sua missão de ensino sobre maturidade espiritual e, em particular, sobre a oração para esta semana. Nesta semana, estamos falando sobre como perseverar, como permanecer por muito tempo na presença de Deus. Eu não paro de repetir toda vez que introduzo cada um desses programas para que não haja engano. O objetivo na oração não é durar muito tempo. O objetivo é se conectar com Deus, estar sinceramente em posição de falar com Ele do fundo do nosso coração e saber que essa conexão acontece de verdade. Mas então vem o fato de que, já que estamos nessa relação, já que é bom se conectar com Deus, a consequência é que a duração acontece. Acabamos passando tempo porque permanecemos com Ele. Então, quando começamos a buscar passar tempo, quando queremos ficar o máximo de tempo possível, descobrimos obstáculos. Percebemos que eu quero ficar muito tempo com Deus, mas o que é essa coisa que me desconecta, que me impede de permanecer tão conectado? Então, a partir desse momento, o fato de que a duração é um dos indicadores fortes justamente desse grau de relação em intimidade, devemos também nos interessar pela duração, pelo fato de permanecer muito tempo em oração. Começamos desde o início desta semana a erradicar um ponto após o outro, a complexidade da invisibilidade de Deus. O fato de que Deus, nós não o vemos, é complexo quando oramos para Ele. Falamos sobre isso, falamos sobre outras coisas. E hoje gostaria de falar sobre o papel do silêncio e da espera. Muitos de nós, quando não temos nada a dizer ou não dizemos mais nada, ficamos ali sem fazer nada, pensamos, eu não estou orando. Atenção, toda vez que oramos, nem sempre estamos falando. Silêncio e espera fazem parte da oração. E isso também permite que você persevere na oração. Como fazemos tudo isso? Então vamos ensinar. Vamos crescer juntos. Gostaria, irmãos e irmãs, de devolver aqui ao silêncio o seu valor espiritual. O silêncio tem um lugar na escuta e na espera na presença de Deus. Estou falando de ouvir e de esperar na presença de Deus. Gostaria que vocês saíssem do ativismo da oração. Para entrar na profundidade, na presença de Deus, não se coloque em uma forma de abobobo, eu ainda não paro, eu ainda não paro. Você solta a bola e seus queixos doem. A oração não consiste apenas em falar. Você já teve uma conversa com alguém que não para de falar? Ele não para de falar, você pensa, em que momento eu vou conseguir dizer uma palavra? No momento em que você acha que ele chegou a um ponto que virou uma vírgula, você pensa, ok. Se você for corajoso, você diz, sem te interromper. Mesmo que tenha feito isso, na verdade, você o interrompeu. Mal dá tempo de dizer 2, 3 palavras, ele diz, justamente era que eu estava falando. Que tipo de conversa ter com alguém assim? As pausas, os silêncios, o fato de ouvir, de esperar enquanto o outro fala, fazem parte da conversa. É isso também que faz durar o tempo de conversa que temos com alguém que amamos, alguém que nos é querido. O silêncio tem seu lugar em nossa vida de oração. O silêncio não é uma ausência de oração, mas sim uma postura de disponibilidade. E eu gostaria que vocês guardassem isso. O silêncio em si não é uma ausência de oração. Quando ficamos em silêncio no momento da oração, não é porque não temos nada a dizer, mas sim porque assumimos uma postura de disponibilidade. Nosso silêncio na oração diz que estamos disponíveis para ouvir. Quando não dizemos nada na oração, enviamos uma mensagem a Deus de que é a vez dele falar conosco. Exatamente. Então, o que é silêncio? O que está esperando na oração? O que podemos aprender com isso como um princípio que pode nos encorajar a, às vezes, reservar um tempo para o silêncio? Muitas pessoas começam a orar e em determinado momento sentem que não há mais fluxo em suas palavras. Elas não sabem mais. Não é só que não sabem mais o que dizer, mas têm a sensação de que não há mais nada a ser dito. Elas dizem amém e vão embora. Mas em que momento você deixa Deus ter a vez de falar? Em que momento você se coloca em posição, em postura de escuta? O silêncio não deveria te assustar. O silêncio, a espera, faz parte da oração. Se você acreditasse que está sendo ouvido quando ora, se acreditasse que é uma conversa, acreditaria que há um momento em que é a sua vez de perceber, de ouvir e de receber.
Vou explorar aqui as conexões entre esse lado do silêncio, da adoração, da fé, da revelação, todas essas coisas juntas para que você possa entender que, no momento da oração, é preciso acreditar que Deus nos fala e que devemos lhe dar tempo para ser ouvido. E para isso, precisamos nos calar. Primeira coisa a saber. Deus age no silêncio. O silêncio é um dos domínios nos quais Deus gosta muito de se expressar. Às vezes, quando nos calamos, então Deus fala. Às vezes, quando nos tornamos inativos, então Deus age. Às vezes, quando paramos, então Deus começa. O silêncio é um dos domínios que Deus mais prefere entre os seres humanos. Quando dormimos, Ele nos fala. Quando ficamos em silêncio, Ele age 2 vezes até. Ele nos ordena que fiquemos em silêncio para que Ele possa agir. O silêncio é algo que Deus ama. Por que começo por aí? É para que você não se sinta condenado, para que não tenha nenhum tipo de culpa quando, no seu quarto onde estava orando, se fez silêncio. Me lembro quando era mais novo e às vezes orava, ficava em silêncio, minha mãe batia ou começava a falar comigo do lado de fora. Ela dizia, ela me chamava de meu irmão mais velho. É uma expressão nossa para dizer iaiá. Ela diz meu irmão mais velho porque eu carrego o nome do irmão mais velho dela. Então minha mãe me chamava assim quando eu morava com a família. Ela me passava o recado. Eu ainda estava de joelhos em oração, hein? Mas ela falava comigo, dizia, então quando você terminar, escuta, não esqueça de ir pedir. Eu ficava irritado, dizia, mãe, estou rezando. Como ela não ouvia mais minha voz na oração, ela pensou, é porque a oração acabou. A oração não termina quando você termina de falar. É um diálogo. Você não pode vir à minha casa e dizer, vou passar um tempo dialogando com você, e aí você senta e faz. Ok, você vai embora. Isso não é dialogar. No limite, você só veio me repreender, na verdade. Na verdade, a oração não termina quando você para de falar. Aqui o silêncio faz parte da oração. Além disso, o silêncio não precisa vir sempre no final. Ele pode intercalar os temas da oração. Há momentos em que você sente, simplesmente em seu espírito, como uma grande calma que te impõe o silêncio. Você ainda está em oração. E às vezes são nesses momentos que o Senhor faz passar algo em seu espírito, uma ideia clara vem, e isso muda até mesmo a sua maneira de orar. Aceitem hoje, irmãos e irmãs, aceitem isso hoje, coloquem em seus corações e livrem-se dessa culpa e desse ativismo. O silêncio faz parte da oração. Vivam o silêncio no lugar secreto. Não digam que estão orando e que Deus vai falar com vocês quando estiverem andando. Tirem um tempo ali no lugar secreto onde vocês oram, meditem para ouvir em silêncio. Por quê? Porque Deus age no silêncio. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. É bom esperar em silêncio pela ajuda do Senhor. Eu gosto muito dessa atitude. Olha, se você sabe que o Senhor vai vir, fique ali, espere. É bom esperar pela ajuda do Senhor em silêncio. Isaías, capítulo 30, versículo 15 diz, pois assim falou o Senhor, o Eterno, o Deus de Israel. É na tranquilidade e no descanso que estará a sua salvação. É na calma e na confiança que estará a sua força. Mas vocês não quiseram. O profeta diz, Deus disse, acalmem-se no silêncio, na calma, vocês encontrarão mais força não se agitando. Quanto menos você se agita, mais forte você é. Isso é contraditório na cabeça do homem. Como assim? Eu me agito e fico mais poderoso? Eu não digo nada e você me diz que isso é ativo? Mas eu não digo nada. Como você pode me dizer que estou orando enquanto eu não digo nada e você me diz que isso é ativo? Mas eu não digo nada. Como você pode me dizer que estou rezando enquanto não digo nada? É verdade que isso parece contraditório, mas rezar também significa silenciar. Rezar também significa silenciar. Talvez desta vez você deva cortar essa parte e enviar para alguém. Rezar também significa silenciar. Silenciar para ouvir Deus. Permaneça no silêncio porque Deus tem algo a lhe dizer. Não preencha todo o seu tempo de oração com o seu diálogo, com o seu monólogo. É um diálogo.
Deus age no silêncio. Então, calmamente, permaneça em silêncio na oração. O silêncio não é um tempo morto, mas sim uma postura de profunda disponibilidade. Em segundo lugar, Deus fala na calma, não na agitação. Ele se revela na tranquilidade e na paz interior e não no tumulto ou na confusão. Temos exemplos fortes na Bíblia em que Deus prefere a calma. Eu não disse que Deus só fala na calma, não. Temos muitos, inúmeros exemplos em que vemos Deus falar na calma e não na agitação. Deus se expressa, revela a sua vontade. Não é só isso que ele faz. No primeiro ponto, mostrei que ele age, mas aqui quero mostrar que ele revela a sua vontade. Ele alcança o homem. Há uma dimensão profética no silêncio. 1 Reis 19, versículos 12 a 13. E depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro suave e leve. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o seu manto. Ele saiu e ficou à entrada da caverna. E eis que uma voz lhe falou: "O que fazes aqui, Elias?" E Elias, reconheceu que, esse silêncio é suave. Esse silêncio aqui, essa suavidade é Deus. Meus amigos, vocês conseguem aprender a ser suaves na oração? Às vezes pensamos que a agressividade que manifestamos em nossos combates espirituais deveria caracterizar toda a nossa vida de oração. Quando você fala com Deus, há um momento. Mesmo quando você foi agressivo em nome de Jesus na batalha espiritual, chega um momento na sua oração em que a melhor forma de se expressar é parar de se agitar e permanecer em calma. Jó 33, versículos 14 a 15. Deus fala, porém, ora de uma maneira, ora de outra, e ninguém presta atenção. Ele fala por meio de sonhos, por visões noturnas, quando os homens estão entregues a um sono profundo, quando estão adormecidos em suas camas. Não se esqueça, estou dizendo que Deus fala na calma e não na agitação. Aqui os homens adormecidos em suas camas, em calma, Deus fala. A calma é um dos momentos, o silêncio é um dos momentos em que você ouvirá melhor a Deus. Portanto, planeje incluir o silêncio no seu tempo de oração. Não imagine que o silêncio seja apenas quando você está sem palavras, não tem mais nada a dizer e está sem fôlego. Não, você pode ter coisas a dizer, mas há momentos em que é preciso simplesmente reservar o silêncio na sua liturgia, reservar um tempo de silêncio. Eu, quando vou fazer longos momentos de oração, jejum ou retiro, só para poder integrar o silêncio, eu reservo durante o meu dia uma caminhada. Eu me certifico de que, se eu tiver que fazer um retiro, faço isso bem longe de onde posso ser incomodado no caminho. Tenho menos seres humanos por perto. Prefiro ainda ficar com os animais, porque nesse momento do que com os seres humanos, entendi bem por que Jesus ia para o deserto. Ele estava ao lado das feras selvagens. Na verdade, nesse momento você se concentra melhor. E eu sempre reservo um momento em que não falo em um cômodo andando de um lado para o outro, mas caminho meditando. Eu rezo, mas caminhando. Essa atividade de caminhar me ensina a ficar em silêncio e a escutar. Meus amigos, coloquem o silêncio na oração. O silêncio não é o tempo que vem depois da oração, não. O silêncio e a espera são partes integrantes da oração. Porque é um dos momentos em que Deus fala com você e se expressa claramente para você. Em terceiro lugar, a espera purifica e fortalece a fé. Sim, eu usei a palavra purificar, que é um pouco perigosa. Neste contexto, a espera purifica e fortalece a fé. Isso significa o seguinte: quando você está ali sem fazer mais nada, sem continuar a gritar ou a falar, você está ali esperando. Isso fortalece a sua fé de que do outro lado, no seu diálogo, monólogo, alguém está te ouvindo. Isso mostra, na verdade, que sua fé é pura, é autêntica, está enraizada. Isso significa que você realmente acredita que ele existe e que é o recompensador daqueles que o buscam. E a reação que vai acontecer ali vai enriquecer ainda mais a sua fé ao pensar: quando eu me calo, então ouço a voz do bom pastor, então vou me calar frequentemente, porque o pastor me falaria frequentemente. Veja, isso autentica essa fé, mostrando que você realmente confia no recompensador daqueles que o buscam. Quando você se cala, você mostra a Deus que acredita.
Quando você aprende a permanecer na expectativa, você se cala porque espera ouvi-lo. Você prova que realmente acredita em sua pessoa. Salmo 41. Depositei minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meus clamores. Você vê isso? Ela diz: depositei minha esperança no Senhor, confiei, pensei comigo mesma, não havia mais ninguém que pudesse me ajudar. E ele se inclinou para mim e ouviu meus clamores. Para alguém falar assim, isso significa que tem confiança e fé, que não está em um monólogo, que do outro lado alguém o escuta. E ele diz: tive tanta confiança que aí está. Ele me respondeu. Tiago 1,4. Mas é preciso que a paciência complete perfeitamente a sua obra, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar em nada. A paciência, quando realiza uma obra em nós, nos tornamos perfeitos, completos, sem falhar em nada. A paciência, a capacidade de estar presente, de esperar. Uma das coisas que nos impede de perseverar na oração é que somos simplesmente impacientes. Por isso, não aconselho que alguém coloque seu tempo de oração pessoal antes de um evento ou compromisso. Você diz: bom, agora é o meu grande momento de oração pessoal. Não estou falando das ações de graças pela manhã ou à noite, mas sim do culto pessoal. Se você quer ter um tempo de culto pessoal, não o coloque antes de outro compromisso importante. Não o coloque antes de outro, antes de ir a outro lugar. Você diz para si mesmo: bom, vou passar um tempo em oração com Deus justo antes de levar a criança para o jogo de futebol. Você está se pressionando à toa. Você vai acabar tendo que olhar para o relógio de vez em quando. Então, escolha um momento em que você possa realmente expressar sua paciência, porque a paciência, a espera, a calma, o silêncio fazem parte da oração. Quando vamos orar, é preciso se preparar para esperar. Portanto, é preciso se armar de paciência. A oração não é fast food, é um relacionamento. Às vezes, eu tenho algo para dizer à minha esposa ou algo para pedir a ela, algo para direcionar, mas preciso usar de tato. Eu espero durante a conversa. Era isso que eu queria dizer. Mas a gente começa primeiro dizendo isso ou aquilo. Aos poucos, eu espero que o clima seja propício. Eu sou paciente até o momento certo. E às vezes eu penso: ok, talvez a melhor maneira de dizer a ela seja ouvindo ela falar. Eu vou ouvi-la falar. Meus amigos, se Deus tirou um tempo para ouvir vocês, tirem um tempo para ouvi-lo também, pelo menos. Isso faz parte da oração. A quarta coisa. Lembrem-se, estamos falando sobre o papel do silêncio e do fato de esperar quando oramos. Estamos mostrando que isso faz parte da oração e não é algo que acontece depois da oração. E o fato de aprender a ouvir, esperar para ouvir, de permanecer calmo e em silêncio, isso nos ajuda a perseverar na oração. Se não incorporarmos isso na oração, estamos perdendo um tempo precioso que seria útil. A oração não é feita apenas do nosso discurso, ela também é feita do nosso silêncio. Então, a quarta coisa para enriquecer essa ideia é que o silêncio abre... Desculpe, o silêncio é um ato de adoração. O silêncio é um ato de adoração. Abacuque 2:20. O Senhor está em seu santo templo. Que toda a terra faça silêncio diante dele. Abacuque, você tem certeza? Sim. O Senhor em seu santo templo, não deveríamos também apenas gritar glória? Não, não é só gritar glória quando estamos diante dele. Não é só fazer gritos de alegria. Não, também há o silêncio. E fazer silêncio é uma forma de honrar sua majestade. Na adoração, o silêncio tem seu lugar. Então, quando vocês orarem, saibam que é honrar a Deus também do chão. Qual é a melhor atitude quando um rei se levanta do trono? Toda a assembleia ficou em silêncio e disse para si mesma: ele tem algo a dizer. Quando você fica em silêncio, você o honra.
Sofonias, capítulo 1, versículo 7 diz: Silêncio diante do Senhor, o Eterno, pois o dia do Senhor está próximo, porque o Senhor preparou os sacrifícios, ele consagrou os seus convidados. Silêncio diante do Senhor. O profeta profetiza e mostra essa manifestação da autoridade de Deus. Deus está prestes a agir em sua posição real, e isso é caracterizado por quê? Silêncio. Não se recebe o rei apenas aclamando e gritando com as pessoas agitadas. Às vezes, nós o recebemos com um grande silêncio, prostrados em silêncio em sua presença. Apenas ficar ali. Eu não sabia disso antes, na minha vida de oração. Eu entrava, orava, e então amém, amém, eu me levantava e ia embora. Quando eu cresci e comecei a ter questões em que você tem vontade de dizer a Deus, Deus, na verdade, isso não é problema meu, hein? Normalmente isso é problema teu e dos teus filhos. Eu não vejo o que estou fazendo no meio disso. Mas esse problema que não me diz respeito pode me custar a vida, pode me custar a reputação, pode me custar a razão de existir. Eu realmente preciso saber o que tu queres, porque se eu for lá fazer o que eu quero, isso vai me custar caro. Amanhã isso vai me alcançar. Eu preciso mesmo. Eu sou obrigada a fazer exatamente o que tu queres. A única maneira de deixar todo mundo tranquilo é entrar lá com a tua vontade. E eu vou levar todo o tempo que for preciso até que tu fales comigo. Isso me ensinou a ficar calado, a esperar. E também me ensinou a ficar em silêncio na adoração e a fazer do meu silêncio uma expressão de glória para Ele. E por fim, a quinta coisa, o que o silêncio abre para a revelação. Ao descobrir o profético na minha vida, entendi o quanto o silêncio abre para a revelação. Salmo 46, versículos 10 a 11, Salmo 46, 10 a 11. Parem e saibam que eu sou Deus. Eu domino sobre as nações, eu domino sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é para nós um alto refúgio. O salmista, ele era engraçado, né? Ele começa fazendo Deus falar e depois faz o povo que adora a Deus falar. No começo parem e saibam que eu sou Deus. É Deus quem fala nesses textos. Eu domino sobre as nações, eu domino sobre a terra. Próxima frase. O Senhor dos exércitos está conosco. Depois é ele quem começa a louvar e glorificar o Senhor. Veja esta dimensão profética que de repente aparece no meio desta canção. É Deus quem começa a falar. E o que ele diz? Ele disse, pare e saiba que eu sou Deus. Ele diz, traga a atenção de volta para mim. Pare de se preocupar. Dê-me, concentre-se em mim, acalme-se, observe. Daniel 2:19 diz, então o segredo foi revelado a Daniel numa visão durante a noite. E Deus e Daniel abençoaram os deuses do céu. Então o segredo foi revelado a Daniel numa visão durante a noite. No momento em que todos estão calmos, eu gosto de como o amigo de Jó disse há pouco, ele disse, em um sono profundo, Deus fala à noite com as pessoas. Aprendi, meus irmãos e irmãs, que o silêncio abre caminho para a revelação. O momento em que nos calamos, quando o homem se torna menos ativo, é um dos momentos em que Deus se torna muito ativo, em que Deus fala muito. Aprendi a descobrir o silêncio de Deus, mesmo no meio das agitações das pessoas, mesmo enquanto a música toca, enquanto as pessoas estão louvando, aprendi a buscar a calma que me permite perceber uma revelação. Lembro-me de uma vez em que minha esposa me olhou. Estávamos no meio de um culto, as coisas estavam acontecendo. Ela apenas me olhou e disse, você está com cara de quem acabou de ouvir alguma coisa. Eu me virei e disse, como ela sabe? Veja, de tanto conviver comigo, ela percebeu que eu tinha entrado em um modo de silêncio pessoal, mesmo no meio do barulho. Ela sabe reconhecer no meu rosto que eu consegui. Eu ouvi, eu percebi, eu recebi. Irmão, o silêncio faz parte do processo profético. Esse tempo em que você deixa Deus agir, fui claro? Consegui te convencer de que ficar em silêncio nunca deveria se tornar um motivo para se sentir culpado? Não se culpe por não ter mais nada a dizer, porque a oração não consiste apenas em falar. Ela também consiste em silenciar para ouvir o que Deus tem a dizer. Consegui te fazer entender que, na oração, não se trata de simplesmente depositar uma carta em uma caixa de correio
é ficar ali e esperar. Consegui te convencer de que esperar, entrar no silêncio, não é manipular a oração. Isso não é mentira. Nós dizemos, não, ele rezou por muito tempo porque ele estava lá. Não diga nada. Não dizer nada faz parte da oração. Não se trata de esperar até o final para ter esse momento de silêncio. Pode acontecer em algum lugar, no meio, e não uma vez, mas várias vezes. Aprenda a ficar em silêncio. Isso não é deixar de rezar, é uma postura de disponibilidade, uma forma de dizer a Deus, estou aqui. O que eu disse desde que começamos? Ao tentar nos encorajar ao silêncio e à espera, eu disse que Deus age no silêncio. Eu também disse que Deus fala na calma e não na agitação. Lembro também que a espera purifica a nossa fé, fortalece também a nossa fé. O fato de esperar é uma forma de dizer que eu acredito que alguém do outro lado me ouviu. Eu também disse que o silêncio é um ato de adoração. Às vezes, para honrar a Deus em sua presença, não há nada a dizer. É preciso ficar em silêncio. E por fim, eu disse que o silêncio também abre espaço para a revelação. É um canal, é um momento forte que, veja bem, mostra nosso grau de sensibilidade para perceber coisas que vêm do alto. Estamos falando de oração? Então, vamos orar com fervor e devoção. Ó Deus de toda bondade e misericórdia infinita, nosso Pai celestial e nosso Rei soberano, que governa sobre todas as coisas com sabedoria e amor inabaláveis, aqui estamos diante de Ti. Queremos aprender a desfrutar do fato de estarmos contigo. Queremos aprender a abraçar esses momentos sem pressa. Queremos aprender a esperar. A esperar quando não temos nada a dizer, porque Tu tens coisas a dizer. Ensina-nos a postura do silêncio, a permanecer ali, sem deixar que a mente divague. Apenas concentrados, esperando até que Tu te expresses. Ensina-me a orar não apenas com as palavras, mas também com os silêncios. Ensina-me a permanecer diante da Tua majestade e a compreender o quanto é importante ficar em silêncio, calmo, na espera, sem agitação, para Te honrar e Te deixar agir. Deus, ensina-nos a não nos sentirmos incomodados pelo silêncio, como se fosse um vazio, um tempo morto e inútil. Ensina-nos a integrar o silêncio como parte das coisas que nos permitem passar tempo suficiente contigo. O silêncio da Tua morada me atrai. O fato de que tudo é calmo onde Tu estás me dá vontade de explorar cada canto. Obrigado, Senhor, por teres libertado nossos corações dessa culpa que tinha a impressão de que o silêncio era um tempo morto e que ficar em silêncio era deixar de orar. Descobrimos que o silêncio é uma postura de disponibilidade. Toda a honra é Tua e nossos corações estão aqui para aprender. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e espero poder vê-los amanhã para que possamos encerrar este assunto. E eu sei que depois de tudo isso, vocês vão passar um tempo em oração e será excepcional.